vocês já sabem, eu já assisti Demon Slayer Castelo Infinito e eu gostei muito desse filme, como eu já falei na minha crítica sem spoiler. Agora eu venho novamente aqui falar sobre esse filme, mas na crítica com spoiler. Então já se prepara e entenda que vai ter muito spoiler aqui nesse vídeo. Eu amei esse filme demais e eu vou explicar pra vocês realmente quais foram os pontos que destacaram ainda mais esse anime, fora a animação insana que ele tem e os personagens super interessantes. Pra quem não me conhece, meu nome é Iago Souza, então bora nessa sem enrolação. Existem 3 pontos dentro desse filme que fizeram ele ser um grande sucesso, que são as lutas, e nesse vídeo eu vou especificar o porquê elas realmente chamam a atenção aqui, não é só por conta da animação, tá, gente? Também o desenvolvimento de personagens e o jeito com que a narrativa percorre dentro do Castelo Infinito. Então vamos começar pelo mais fácil de eu falar pra vocês, que é o desenvolvimento de personagens. Os personagens amadureceram muito em um curto tempo. É sério, a Shinobu, ela chega dentro do Castelo Infinito de um jeito e ela morre de outro completamente diferente. Ela realmente se entrega 100% na luta e a gente vê ela dando o máximo de si, principalmente depois que ela entende que foi o Doma que matou a irmã dela. Aí sim a gente vê ela ativando vários tipos de técnicas diferentes em relação aos insetos, que é a forma de respiração dela, e cara, foi insano. A animação disso já é linda por si própria, mas o jeito com que essa personagem sai de meiga e calma para uma pessoa completamente agressiva e inteligente, muito mais do que ela já era normalmente, é muito bacana de acompanhar. Além disso, a gente também acompanha o desenvolvimento do Zenitsu, porque antes dele entrar no castelo, a gente viu que ele tava meio bitolado, né? Porque ele não tinha conseguido passar naquele desafio do Gyomei, e ele realmente tava com muita raiva da vida, porque ele não tava conseguindo realmente cumprir aquilo. Então a gente já vê ele muito sério, e quando ele entra pra dentro do castelo, meus amigos, que é isso? O Zenitsu se soltou completamente e ele não foi um bom lutador apenas nos momentos em que ele estava dormindo, porque ele não dorme dentro desse filme, ok? Ele não dorme nessa luta. Ele fica completamente acordado e ele dá tudo de si. A gente entende que a primeira forma de respiração, da respiração do trovão, é a base para as outras e é a mais forte de todas. E a gente ainda vê ele desenvolvendo uma nova forma, a 7ª forma da respiração do trovão. Cara, foi impressionante, que forma linda, já diga-se de passagem, um dragãozão de raio. É claro, a animação tá insana, tanto do Doma, do poder do Doma de gelo, quanto da Shinobu, tanto do Zenitsu e por aí vai. A animação está realmente brilhante, é sério, brilhante mesmo. Mas o desenvolvimento dos personagens é algo que chama muito a atenção. E por fim, o último personagem que eu quero falar sobre desenvolvimento, para não ficar aqui até amanhã falando sobre isso, é o Tanjiro. A gente vê que ele desbloqueia um poder ali novo, né, de não ter vontade de matar alguém, mas mesmo assim conseguir matar alguém. Ele consegue se controlar e controlar toda a situação ao seu redor, e eu achei isso muito bacana, porque a gente acaba vendo outro Tanjiro, um Tanjiro mais cabeça, um Tanjiro que pensa nas coisas que faz. E a galera pode até falar: ah, Iago, mas por que esse mongoloide gritou na hora que ele ia cortar a cabeça do Akaza nas costas dele? Porque o Tanjiro não é desleal em uma luta. Não interessa se é um vilão, ele não vai matar a pessoa sem ela saber da onde veio o golpe, sem estar de cara a cara, entende? Ele avisa, ele se preocupa, e a gente viu milhares de vezes ele matando o Onis e depois indo lá, tipo, abraçando, dando um carinho, tipo, se preocupando realmente, porque ele entende como uma vida. Mesmo que pra ser um Oni você tem que estar morto, ele entende isso, sabe? E eu acho muito bonito, e essa cena mostra que mesmo que ele tenha amadurecido, ele continua sendo aquela pessoa leal e realmente do bem com as pessoas ao seu redor. Então muita gente reclamou, inclusive eu reclamei no cinema, eu fiquei tipo, cara, que idiota, meu Deus do céu! Mas depois a gente entende que esse é o jeito Tanjiro de ser. Então esses foram os personagens mais desenvolvidos dentro desse filme, foram realmente os personagens e lutas principais, e agora eu quero falar pra vocês sobre narrativa. Por que eu falei que a narrativa desse filme é muito inteligente? Eles conseguem sair da luta da Shinobu, ir pra luta do Zenitsu, e depois ir pra luta do Tanjiro de uma
uma forma muito natural. E os outros milhares de personagens que a gente não viu nesse filme vai ver no próximo, mesmo assim a gente entende o porquê a gente não tá vendo eles. A gente sabe que está acontecendo diversas lutas ao mesmo tempo, mas a gente tem que ver as coisas por parte e isso não incomoda. Bom, pelo menos não me incomodou. Eu achei que foi muito interessante o jeito com que eles foram pontuando as lutas e se intercalando, né? Intercalando cenas diferentes, curiosidades de dentro desse filme, como por exemplo sobre o filho do Boyashi, que na verdade não era uma menina, que estava fingindo ser uma menina, mas que era um menino. Isso não é falado tão explicitamente, mas a gente entende isso. É realmente muito bacana a gente ver essas curiosidades dentro do filme que não são tão escrachadas pra gente, e também a gente vê histórias completamente pesadas, como a morte do avô do Zenitsu por desgosto do aprendiz dele ter virado um Oni, ou da Shinobu querer matar o Doma porque ele matou a irmã dela. Bom, ela já ia querer matar ele de qualquer jeito, mas ele matou a irmã dela, então ela vai querer matar ele ainda mais, sabe? Então assim, é muito bacana isso, o Tanjiro tendo a sua vingança ali por conta do Akaza ter matado o Rengoku, e assim, a gente vê tudo aquilo do passado do Akaza e meio que ele tem uma redenção na nossa cabeça. Muitas pessoas passaram o pano 100% pra ele. Eu ainda não passei. O cara matou muita gente, foi muito ruim, mas a história dele é realmente muito tocante, muito linda barra trágica. Então é um personagem que se desenvolveu muito bem e eu acho que foi o personagem que mais desenvolveram dentro desse filme, né? Eu não falei que foi uma evolução de personagem porque a gente não tinha conhecido o passado dele e nem sobre ele muito, sabe? Então foi realmente um personagem que foi trabalhado nesse filme em específico e que foi muito bacana. Por fim, eu quero comentar com vocês sobre as lutas. Cara, o jeito com que eles decidem qual golpe vai ser utilizado em qual momento é muito da hora, principalmente da Shinobu, porque ela tem como fazer várias formas da respiração do inseto e é bizarro, é insano. A luta é muito bem explorada com essas novas habilidades dessa personagem. A luta do Zenitsu também pega a gente em cheio, porque a gente vê que o Zenitsu era um cara muito perdidão e aqui ele fica muito mais centrado porque ele realmente tem um objetivo estabelecido, e o do Tanjiro com a Akaza, né, cara, que não tem o que falar, gente, que luta foi aquela? O Akaza se tirando partes do corpo assim, tá ligado? É um bagulho insano, muito bizarro, muito bem feito, e foi uma luta não só física do Akaza contra os personagens que são os bonzinhos, mas também uma luta interna do bonzinho dentro dele contra a parte Oni, que esqueceu completamente do seu passado. Então, cara, esse filme ele é muito interessante, a forma com que ele é trabalhado, a forma com que desenvolveram ele. Ah, e agora essas coisas aconteceram no mangá. Gente, eu entendo que a maior parte desse filme aconteceu no mangá, mas eles conseguiram trazer isso de uma forma muito diferente, porque realmente tem uma linha muito bem estruturada para não ficar perdido, porque quando a gente lê mangá é de um jeito, quando a gente vê um anime é de outro jeito. Então assim, eles tiraram muita onda, eu tô muito empolgado pra ver o próximo filme de Castelo Infinito, Castelo Infinito Parte 2, eu não sei qual vai ser o nome que eles vão dar, mas eu tô muito animado pra assistir esse filme. Além disso, eu vou postar outros vídeos aqui no canal, como por exemplo, o resumo do que aconteceu nesse filme completo, falando de detalhes pra vocês, porque quem não pôde assistir, que é menor de idade, vai saber o que aconteceu dentro desse filme aqui nesse vídeo. Então eu convido vocês a aguardarem esse vídeo, porque ele vai sair aqui no canal. Então comenta aqui embaixo quais são os vídeos de Demon Slayer que vocês gostariam de ver no canal e também qual é o seu Hashira favorito, porque eu tô muito curioso. O meu é o Uzui, eu já falo pra vocês, tá, gente? Eu amo ele e o Tokito também. Eu gosto muito do Tokito. E bom, curte o vídeo se você gostou e se inscreve no canal, porque eu tô sempre postando conteúdo de animes e mangás pra vocês.